Ainda não tenho certeza se devo escrever isso, mas depois do que aconteceu durante a viagem de aniversário dos meus sogros no mês passado, preciso desabafar. Meu marido Jake e eu estávamos casados há quase 3 anos quando os pais dele convidaram toda a família para um resort chique na Flórida para celebrar o 13º aniversário de casamento deles. Eu estava realmente animada com isso no início. Não tínhamos tido férias de verdade há ages por causa do trabalho. E apesar do meu relacionamento conturbado com a família dele, pensei que talvez essa fosse uma boa oportunidade para finalmente me aproximar deles. Jake sempre minimizava a tensão entre mim e os pais dele, dizendo que eles só precisavam de tempo para se aquecerem para mim. Eu preparei todas as minhas roupas mais bonitas. Até comprei um vestido novo especificamente para o jantar de boas-vindas e tentei manter uma atitude positiva. O resort era deslumbrante, vista para a praia, piscinas luxuosas, tudo. E por algumas horas após nossa chegada, senti esperança de que talvez dessa vez seria diferente. Essa esperança morreu no momento em que entramos na sala de jantar, privativa para o jantar de boas-vindas. A mesa estava lindamente posta com cartões de nome para todos. Os pais de Jake, suas 2 irmãs e seus maridos, seu irmão, alguns primos, até o amigo de infância de Jake que, de alguma forma, foi convidado. Todos tinham lugares designados em uma disposição perfeita ao redor da longa mesa. Todos, exceto eu. Quando não consegui encontrar meu nome, fiquei ali, sem graça, olhando ao redor enquanto todos os outros se acomodavam. Finalmente, perguntei a minha sogra sobre meu assento. Ela me lançou um olhar que aprendi a conhecer bem, como se eu estivesse interrompendo algo importante, e apontou para uma pequena mesa no canto, dizendo: acabamos o espaço na mesa principal. Você pode sentar ali. Não estava nem devidamente posta, apenas uma cadeira solitária virada para a parede, como se eu estivesse sendo colocada de castigo. Jake viu isso. Fez um breve contato visual comigo. Então apenas deu de ombros e ocupou seu lugar entre suas irmãs. Ninguém me reconheceu pelo resto da noite. Uma única palavra. Nem mesmo a cortesia básica que você mostraria a um estranho. Eu fiquei sozinha, beliscando minha comida, assistindo-os rir, brindar e compartilhar histórias de família, completamente invisível. Eu gostaria de poder dizer que essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu, mas não foi. Por 3 anos, fui tratada como um incômodo temporário na vida de Jake, em vez de sua esposa. A família dele nunca me incluiu em seus grupos de conversas. Acidentalmente esqueceu de me contar sobre reuniões familiares e sempre me apresentava como a esposa do Jake, em vez de usar meu nome. Quando tentei conversar com Jake sobre isso, no passado, ele sempre descartava com "é assim que eles são" ou "você está sendo muito sensível". Eu engoli minha dor tantas vezes que perdi a conta. Mas algo naquela noite, sentada sozinha no canto como uma espécie de segredo vergonhoso, enquanto meu marido conversava alegremente com sua família, quebrou algo dentro de mim. Fiquei lá por 2 horas, lutando contra as lágrimas enquanto pensava em todas as vezes que me esforcei para fazer essas pessoas me aceitarem. Os bolos de aniversário que eu fiz, os presentes de Natal pensativos que passei meses planejando, a maneira como mudei minha agenda de trabalho inúmeras vezes para comparecer aos eventos familiares deles. E para quê? Para ficar presa em uma mesa de rejeitados enquanto meu próprio marido não se levantou nem por mim? Depois do jantar, segui Jake de volta para o nosso quarto, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, sobre o que aconteceu. Mas ele apenas começou a se preparar para dormir como se tudo estivesse bem. Quando finalmente mencionei, ele suspirou como se eu estivesse sendo um incômodo e disse: "Eles são apenas antiquados, ok? Eles não quiseram dizer nada disso." Perguntei por que ele não disse nada, por que deixou que me colocassem em uma mesa separada, e ele apenas deu de ombros e disse: "Eu não queria causar um escândalo. É o fim de semana do aniversário deles." Foi quando algo estourou dentro de mim. Eu estava cansada de ser a única que se importava com o nosso casamento, cansada de arranjar desculpas para ele.
cansada de me esforçar tanto com pessoas que claramente decidiram que eu não valia o tempo delas. Todos aqueles anos de palavras, engolidas e sorrisos forçados desmoronaram sobre mim de uma vez. Esperei até Jake adormecer. Então peguei meu telefone e laptop silenciosamente e saí para a varanda. Se a família dele queria me tratar como se eu não existisse, tudo bem. Eu estava prestes a mostrar a eles exatamente como isso era. E ao contrário deles, eu não ia ser passivo-agressiva sobre isso. Passei as próximas 3 horas no meu laptop, fazendo ligações em tons baixos, enviando e-mails e colocando tudo em movimento. Foi surpreendentemente fácil uma vez que tomei minha decisão. Primeiro, liguei para meu chefe, graças a Deus pelas diferenças de fuso horário, e expliquei que precisava usar alguns dos meus dias de férias acumulados com efeito imediato. Depois, enviei um e-mail para minha melhor amiga, Mia, que tinha uma chave do nosso apartamento, pedindo que ela pegasse algumas das minhas coisas essenciais e as deixasse na casa da minha mãe. Em seguida, liguei para a recepção e arranjei um quarto diferente em outra parte do resort, usando meu próprio cartão de crédito. Arrumei uma pequena mala de mão com apenas roupas suficientes para o dia seguinte. Finalmente, escrevi uma nota curta para Jake dizendo que precisava de espaço e que o veria no brunch em família de amanhã. Deixei-a em meu travesseiro. Peguei minhas coisas e saí silenciosamente enquanto ele ainda roncava. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos e vazios do resort às 3 da manhã, senti uma estranha calma, como se finalmente estivesse assumindo o controle após anos deixando outras pessoas decidirem meu valor. Meu novo quarto era menor, mas tinha uma vista ainda melhor do oceano. Sentei-me na varanda assistindo às ondas até o céu começar a clarear, planejando meus próximos passos. O brunch em família estava marcado para as 11 da manhã, e eu sabia exatamente como lidaria com isso. Após um rápido banho e troca de roupas, desci para o centro de negócios quando abriu às 7 da manhã. O atendente, com aparência cansada, mal me deu atenção enquanto eu imprimia várias cópias dos documentos que precisava. Passei as próximas horas organizando tudo, certificando-me de que todos os detalhes estavam perfeitos. Precisamente às 10h55, entrei no restaurante onde o brunch estava sendo realizado. Avistei Jake imediatamente. Ele parecia agitado, com o cabelo despenteado, telefone na mão, provavelmente tentando me ligar. Toda a sua família já estava sentada à mesa, copos de mimosas na mão, sem preocupações. Coloquei meu sorriso mais brilhante e caminhei diretamente até eles. Jake se levantou ao me ver, alívio estampado em seu rosto, que rapidamente se transformou em confusão ao notar a pasta que eu carregava. "Onde você esteve?" "Estou tentando te ligar a manhã toda." Jake sussurrou urgentemente enquanto eu me aproximava da mesa. Sua mãe olhou para cima com aquela mesma expressão de desprezo que sempre usava na minha presença, enquanto seu pai mal reconheceu minha presença, continuando sua conversa com o irmão de Jake. Sorri para todos eles, sentindo uma estranha sensação de poder, sabendo o que estava na minha pasta. "Bom dia a todos", eu disse, alto o suficiente para interromper todas as conversas à mesa. Pela primeira vez, todos os olhares estavam em mim. Sinto muito por não ter estado no café da manhã mais cedo. Estava ocupada cuidando de alguns assuntos importantes. Coloquei a pasta sobre a mesa e sentei-me em uma cadeira vazia que puxei para perto. A mãe de Jake franziu a testa para mim, como se eu fosse uma criança se comportando mal em um restaurante chique. "Já pedimos", ela disse friamente. "Você deveria ter chegado a tempo se quisesse se juntar a nós." As irmãs de Jake trocaram aqueles olhares cúmplices que sempre compartilhavam quando achavam que eu estava sendo difícil. Mas desta vez, em vez de encolher-me sob o julgamento delas, continuei sorrindo. "Tudo bem, não estou com fome de qualquer forma", eu respondi, mantendo meu sorriso enquanto abria a pasta. "Na verdade, queria compartilhar algumas notícias com todos vocês." Jake estava me encarando com crescente preocupação, óbvio que se perguntando o que havia na pasta e por que eu parecia tão calma após a noite anterior. Seu pai finalmente parou a conversa e se virou para mim com uma expressão irritada. "Que notícias?"
Ele perguntou de forma brusca, deixando claro que eu estava interrompendo algo importante. Respirei fundo e comecei a distribuir os papéis que havia impresso mais cedo. Fiz algumas mudanças em nossos planos de férias, expliquei enquanto entregava uma folha a cada pessoa à mesa. Como ficou claro para mim ontem que não sou considerada parte dessa família após 3 anos de casamento, decidi respeitar seus desejos e me retirar da equação. Os papéis que entreguei a eles eram a confirmação do meu novo quarto separado, junto com cópias das mudanças que fiz em todas as nossas atividades anteriormente conjuntas durante as férias, onde Jake e eu havíamos nos inscrito para massagens de casal. Eu reservei apenas para ele. O passeio de barco que planejamos juntos agora tinha apenas o nome dele. Para cada atividade, eu meticulosamente me removi e fiz arranjos alternativos apenas para mim. A mesa ficou em silêncio enquanto eles olhavam os papéis. A mãe de Jake foi a primeira a falar, sua voz cortante de indignação. Qual é o significado disso? Você está tentando arruinar nossa celebração de aniversário com suas dramáticas? Mantive minha voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. De forma alguma, estou simplesmente reconhecendo a realidade da situação. Você deixou bem claro ontem à noite que não sou parte desse encontro familiar. Então estou respeitando seus limites. Virei-me para Jake, que estava encarando sua cópia dos papéis, com a boca ligeiramente aberta. E como você não viu nada de errado em eu estar sentada sozinha ontem à noite, achei que você não se importaria se eu fizesse arranjos separados para o resto das férias. O pai de Jake bateu a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Isso é ridículo! Você está fazendo uma cena por nada. Então você teve que sentar em outra mesa. Grande coisa! Pare de ser tão sensível. Eu esperava raiva, mas fiquei surpresa com quão pouco as reações deles me afetavam agora. Depois de anos tentando agradar essas pessoas, de repente não me importava mais com o que pensavam. Não se tratava apenas da noite passada, eu disse calmamente. Tratava-se de 3 anos, sendo tratada como se não importasse. 3 anos em que Jake fez desculpas para todos vocês, em vez de se posicionar por mim. 3 anos tentando fazer parte de uma família que claramente não me quer. Peguei minha pasta novamente e tirei um último documento. Este eu entreguei, apenas a Jake. Também tomei a liberdade de entrar em contato com uma advogada na minha cidade. Ela estará esperando sua ligação quando voltarmos. O rosto de Jake ficou pálido ao perceber o que eu estava lhe entregando. Informações de um advogado de divórcio. Suas irmãs gasparam dramaticamente, e sua mãe soltou um som como se tivesse sido ferida pessoalmente. Você não pode estar falando sério, Jake finalmente conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. Por causa de uma arrumação de assentos? Não se trata da arrumação de assentos, Jake, eu disse, sentindo-me estranhamente calma apesar do caos que se desenrolava ao meu redor. Trata-se de respeito e do fato de que nem você nem sua família nunca me deram nenhum. Aquela mesa na noite passada foi apenas a gota d'água. Levantei-me, juntando minhas coisas, ciente de que vários outros clientes agora observavam nossa mesa com expressões curiosas. A mãe de Jake passou de indignada a furiosa, seu rosto perfeitamente maquiado, contorcido de raiva. Como você se atreve a nos envergonhar assim em público? Ela sussurrou. Depois de tudo que fizemos por você. Eu quase ri com isso. E o que exatamente? Você fez por mim, Carol? Você nunca se deu ao trabalho de aprender como eu tomo meu café depois de 3 anos. Você me apresenta como a esposa do Jake porque não se importa em lembrar meu nome. Seu presente de Natal para mim no ano passado foi um cachecol refeito que ainda tinha o bilhete de agradecimento da sua prima dentro da caixa. Jake agarrou meu braço enquanto eu me virava para sair. Você não pode simplesmente ir embora assim. Precisamos conversar. Sua voz estava suplicante agora. A realidade da situação finalmente se instalando. Eu gentilmente removi sua mão. Tivemos 3 anos para conversar, Jake. 3 anos em que eu te disse o quão machucada eu estava pela forma como sua família me tratava.
E 3 anos em que você me disse para apenas lidar com isso, porque é assim que eles são. Olhei ao redor para os rostos chocados deles. Todas essas pessoas que me fizeram sentir tão pequena por tanto tempo. Eu reservei atividades para mim pelo resto da semana. Vou ficar no meu novo quarto. Quando voltarmos para casa, você pode vir comigo para a terapia de casais ou pode ligar para aquele advogado. A escolha é sua. Com isso, virei-me e fui embora, ignorando os sussurros furiosos que irromperam atrás de mim. Ao sair do restaurante, ouvi a cadeira de Jake arrastando-se para trás enquanto ele se levantava, seguido pela voz aguda de sua mãe dizendo: Jacob, não ouse segui-la. Eu não olhei para trás para ver o que ele decidiu fazer. Passei as próximas horas sozinha na praia, sentindo uma estranha mistura de libertação e dor. Parte de mim não conseguia acreditar no que acabara de fazer. Eu basicamente explodi meu casamento no meio de umas férias em família. A outra parte de mim sentia que finalmente poderia respirar depois de anos prendendo a respiração. Encontrei um lugar tranquilo longe das áreas lotadas e apenas sentei, observando as ondas, relembrando as expressões chocadas em seus rostos repetidamente. Ninguém nunca havia se oposto à família de Jake antes, especialmente não a doce, complacente eu, que eles estavam acostumados a pisar. Verifiquei meu telefone algumas vezes. 17 chamadas perdidas de Jake, 5 da irmã dele, Emma, o que me surpreendeu, e até uma do pai dele, o que foi chocante. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, enviei uma mensagem para Mia, para atualizá-la sobre o que havia acontecido. Ela respondeu com cerca de 20 emojis de apoio e se ofereceu para me buscar no resort, caso eu precisasse de uma fuga, mas recusei. Eu não estava fugindo desta vez. Eu também paguei por essas férias e eu ia aproveitá-las, apenas nos meus termos. Por volta das 3 da tarde, enquanto eu voltava para meu quarto para me trocar para minha consulta no spa agendada, que eu tinha originalmente reservado com as irmãs de Jake como uma atividade de aproximação, mas havia mudado para apenas... Para mim, avistei Jake sentado no lobby. Ele parecia péssimo, como se não tivesse dormido nada desde que deixei nosso quarto na noite passada. Ele se levantou quando me viu e me preparei para um confronto. Eu estive procurando por você em todos os lugares, ele disse, sua voz rouca. Eu notei que seus olhos estavam inchados. Seu novo número de quarto não está listado em seu nome. A recepção não me disse onde você estava hospedada. Eu assenti. Isso foi intencional. Eu pedi privacidade. Um silêncio constrangedor caiu. Entre nós. Aquele tipo que nunca costumávamos ter nos primeiros dias do nosso relacionamento. Podemos conversar? Ele finalmente perguntou. Por favor? Não aqui, em algum lugar privado. Parte de mim queria dizer não, continuar andando e fazê-lo sentir o mesmo desprezo que eu senti por anos. Mas outra parte de mim, a parte que ainda se lembrava do porquê de eu ter me apaixonado por ele, não conseguia afastá-lo. Eu tenho uma consulta no spa em 30 minutos, eu disse. Nós podemos conversar depois disso. Me encontre no bar da praia às 5. Jake já estava esperando quando cheguei ao bar da praia, segurando o que parecia ser um uísque. O tratamento no spa ajudou a acalmar meus nervos, e me senti centrada e com a cabeça clara enquanto me sentava em frente a ele. Ele olhou para cima e eu pude ver que ele estava ensaiando o que dizer. Minha família está saindo amanhã, ele disse sem rodeios. O pai cancelou o resto da reserva. A mamãe. Bem, ela não está lidando bem com isso. Eu acenei, sem surpresa. Claro, eles fugiriam em vez de enfrentar a situação desconfortável. Sinto muito em ouvir isso, mas não estou surpresa. Jake passou as mãos pelo cabelo, algo que ele sempre fazia quando estava estressado. Eu não entendo, Amy. Por que agora? Por que aqui? Se você estava tão infeliz, por que não disse algo antes? Eu olhei para ele em descrença, uma risada escapando antes que eu pudesse parar. Você está falando sério agora?
Eu venho te dizendo há 3 anos o quão infeliz estou com a forma como sua família me trata. Eu chorei depois de cada feriado, cada jantar em família, toda vez que sua mãe acidentalmente me deixou de fora das fotos de família. Jake pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Eu sei, mas acho que não percebi o quão ruim estava. Eu pensei que você estava apenas sendo sensível sobre as peculiaridades deles. Ele tomou mais um gole de sua bebida. Eu conversei com a Emma e com o pai hoje. Realmente conversei com eles. Emma admitiu que a mamãe disse a todos para não guardarem um lugar para mim ao seu lado na noite passada. Que ela deliberadamente fez com que a equipe preparasse aquela mesa no canto para você. Eu senti uma vindicação que foi imediatamente seguida por uma dor mais profunda. Então não havia sido uma negligência ou um erro. Tinha sido um movimento calculado para me humilhar. E você sabe qual é a pior parte? Eu disse em voz baixa. Não é nem que sua mãe tenha feito isso. É que você viu acontecer e não fez nada. Você escolheu o conforto deles em vez da minha dignidade. Novamente, Jake fez uma careta com minhas palavras. Eu errei. Eu sei disso agora. Mas Amy, divórcio? Sério? Você não acha que isso é uma reação extrema? Eu olhei para ele por um longo momento, realmente olhei para o homem com quem prometi passar minha vida. Não é apenas sobre a noite passada, Jake. É sobre o padrão. É sobre o fato de que passei 3 anos sendo a única lutando por nós enquanto você fica ao lado e deixa sua família me tratar como lixo. O que aconteceu na noite passada apenas me mostrou como seriam os próximos 30 anos se eu ficasse. Jake ficou quieto por um longo tempo depois disso, olhando para seu copo como se ele tivesse as respostas para todos os seus problemas. Quando ele finalmente falou, sua voz era diferente, menos defensiva, mais reflexiva. Quando começamos a namorar, minha mãe me disse que você não iria durar. Ele disse em voz baixa. Ela disse que você era independente demais, que nunca se encaixaria em nossa família porque fazemos as coisas de um certo jeito. E eu? Acho que passei 3 anos tentando provar que ela estava errada, fazendo você se adaptar a eles em vez de pedir que eles se adaptassem a você. Ele olhou para mim e eu vi um verdadeiro arrependimento em seus olhos. Eu fui um covarde, Amy. Eu estava tão com medo de balançar o barco com minha família que deixei eles tratarem a pessoa mais importante da minha vida como se ela não importasse. Foi a primeira vez que ele reconheceu a realidade da situação, de forma tão direta, e eu senti um lampejo de algo. Não exatamente esperança, mas talvez o fantasma dela. A questão é, Jake, eu não sei se essa realização muda alguma coisa, eu disse honestamente. Esse padrão tem 3 anos. Sua família está saindo amanhã. Mas o que acontece na próxima vez que os virmos? Você realmente vai se posicionar por mim então? Ou vai voltar aos velhos hábitos assim que sua mãe lhe der aquele olhar que ela aperfeiçoou? Jake estendeu a mão sobre a mesa e timidamente pegou a minha. Eu não me afastei, mas também não segurei a dele em retorno. Eu não sei, ele admitiu. Quero dizer que eu seria diferente, mas não posso fazer promessas que não tenho certeza se posso cumprir. O que eu sei é que não quero te perder. Quando acordei esta manhã e encontrei sua nota, senti como se alguém tivesse perfurado meu peito. Ele apertou minha mão suavemente. Não estou pedindo para você voltar para nosso quarto ou para me perdoar imediatamente. Estou apenas pedindo uma chance para provar que posso mudar, que nós podemos mudar isso. Eu olhei para nossas mãos, pensando em todas as vezes que aquelas mesmas mãos enxugaram minhas lágrimas após encontros com a família dele. Eu não sei, Jake. Honestamente, não sei se podemos voltar disso. Eu disse suavemente. Nós conversamos por quase 3 horas naquele bar da praia, desenterrando 3 anos de dores e desentendimentos acumulados. Foi a conversa mais honesta que tivemos desde nosso primeiro ano juntos. Jake pediu comida em algum momento, mas nenhum de nós comeu muito. À medida que o sol começou a se pôr, projetando longas sombras na areia, Jake fez a pergunta que eu temia. Então, para onde vamos? A partir daqui? Eu respirei fundo, olhando para o oceano,
A verdade era que eu não sabia. Parte de mim ainda o amava. Você não simplesmente desliga 3 anos de casamento da noite para o dia. Mas outra parte de mim não tinha certeza se o amor era o suficiente. Eu finalmente disse: acho que precisamos de espaço. Sua família está indo embora amanhã, e acho que você deveria ir com eles. Jake começou a protestar, mas eu levantei a mão. Não permanentemente. Apenas por alguns dias. Eu paguei meu quarto pelo resto da semana, e acho que preciso desse tempo sozinha para descobrir o que quero. Jake parecia devastado, mas assentiu lentamente. E depois disso, quando voltarmos para casa? Eu torci meu anel de casamento, um hábito nervoso que desenvolvi ao longo dos anos. Quando chegarmos em casa, se você estiver sério sobre trabalhar, em nosso casamento começamos a terapia. Sem desculpas, sem atrasos. E você precisa estabelecer algumas fronteiras sérias com sua família. Eu olhei diretamente em seus olhos. Eu não vou voltar a ser invisível, Jake. Eu não posso. Ele assentiu novamente, mais firme desta vez. E se eu fizer tudo isso? Se formos à terapia e eu enfrentar minha família, há uma chance para nós? Eu senti lágrimas se acumulando pela primeira vez desde que tudo isso começou. Eu não sei, eu disse honestamente. Eu espero que sim, mas não posso prometer nada agora. Jake me levou de volta ao prédio principal e nos separamos de forma estranha no saguão. Nenhum de nós parecia saber se deveria se abraçar, apertar as mãos ou simplesmente ir embora. No final, ele se incluiu e beijou meu rosto suavemente. Vou te ligar amanhã antes de irmos embora, ele disse. Eu assenti e me virei em direção aos elevadores, sentindo seus olhos nas minhas costas até que as portas se fechassem entre nós. Eu dormi melhor naquela noite do que havia dormido em meses, encolhida sozinha em minha cama king size, sem ninguém para me preocupar além de mim mesma. Quando acordei na manhã seguinte, pedi serviço de quarto e tomei café da manhã na minha varanda, assistindo os nadadores da manhã no oceano abaixo. De acordo com o cronograma, a família de Jake deveria fazer o check-out por volta das 11 da manhã. Parte de mim estava tentada a me esconder no meu quarto até que eles se fossem para evitar qualquer potencial drama. Mas outra parte queria vê-los partir, para mostrar que eles não me quebraram. Por volta das 10h30, desci para o saguão e me posicionei em um canto com um livro, fingindo ler enquanto mantinha um olho na entrada principal. Certamente, por volta das 10h45, eles apareceram. Uma procissão de malas caras e expressões carrancudas. A mãe de Jake estava falando animadamente com seu pai, que parecia irritado, mas resignado. Suas irmãs estavam em seus celulares, mal prestando atenção em qualquer coisa ao redor. E Jake? Jake parecia perdido, seguindo-os com sua única mala, vasculhando o saguão. Seus olhos me encontraram quase imediatamente, como se ele tivesse algum sexto sentido para minha presença. Eu ouvi dizer algo à mãe, que se virou abruptamente em minha direção, seus olhos estreitando ao me avistar. Por um momento, pensei que ela poderia vir até mim e criar uma cena. Mas Jake colocou a mão em seu braço e disse algo que fez com que ela apertasse os lábios com força. Ele entregou sua mala ao pai e caminhou até onde eu estava sentada. Oi! Ele disse de maneira estranha. Estamos indo. Eu assenti, fechando meu livro. Vejo que sim. Tenham uma viagem segura de volta. Do outro lado do saguão, eu podia sentir as facadas que sua mãe me lançava com o olhar. Se olhares pudessem matar, eu estaria a 6 pés sob a terra. Eu quis dizer o que disse ontem, Jake continuou, baixando a voz. Sobre a terapia e as fronteiras. Eu estive pensando nisso a noite toda. Ele hesitou, então puxou algo do bolso, um cartão-chave do quarto. Eu, guardei isso para você. É para o nosso quarto original. Eu pensei que talvez, se você quisesse usá-lo pelo resto da semana. É maior que o seu e já está pago em meu nome. Eu peguei o cartão-chave, virando-o nas mãos pensativamente. Era um pequeno gesto, mas de alguma forma parecia significativo.
como se ele estivesse reconhecendo que o espaço também era meu por direito. Obrigada, eu disse. Talvez eu faça isso. Jake olhou de volta para sua família, que agora estava fazendo o check-out na recepção, sua mãe ainda lançando olhares ocasionais em nossa direção. Nunca vi minha mãe tão brava, ele disse com uma fraca tentativa de humor. Ela passou toda a noite passada me dizendo que eu deveria apenas te deixar ir se você fosse tão difícil. Disse que eu poderia fazer melhor. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste brincando em seus lábios. Eu disse a ela que estava errada, que eu não poderia fazer melhor que você, e que se alguém precisasse mudar, éramos nós, não você. Eu senti uma pontada no peito, orgulho de que ele finalmente a enfrentou, misturado com a dor persistente de que foi necessário uma situação tão dramática para levá-lo até lá. Isso não deve ter sido bem recebido, eu disse. Não, foi. Jake confirmou com uma expressão de desgosto. Ela me acusou de escolher aquela mulher em vez da minha família. Eu disse a ela que você é minha família e que se ela não pudesse respeitar isso, então talvez precisássemos de alguma distância deles também. Ele passou as mãos pelo cabelo novamente. Surpreendentemente, meu pai realmente me apoiou. Disse que a mãe precisava deixar pra lá e que ela estava sendo controladora demais. Eles tiveram uma grande briga no quarto na noite passada. Isso foi inesperado. O pai de Jake sempre parecia tão desdenhoso em relação a mim quanto sua mãe, só que de uma maneira mais silenciosa. Seu pai disse isso? Jake acenou com a cabeça. Sim. Eu também fiquei meio chocado. Ele me puxou de lado depois e me disse para não cometer os mesmos erros que ele. Disse que se arrepende de ter deixado a mãe afastar o marido da minha prima Lia há alguns anos. Eu me lembrava vagamente de ouvir sobre Lia, a prima de Jake que se divorciou logo após o casamento e, subsequentemente, se afastou da família. Eu nunca a conheci. Parece que eles estão prontos para ir, eu disse ao ver seu pai acenando para ele. Jake acenou relutantemente. Sim, eu deveria. Ele parou, claramente não querendo deixar as coisas assim. Eu vou te ligar hoje à noite? Para saber como você está? Eu hesitei, então acenei com a cabeça. Ok, mas Jake, eu ainda preciso do espaço de que falamos. Isso não conserta tudo. Depois que Jake e sua família partiram, eu me senti estranhamente desinflada. Durante 3 dias, eu tinha estado surfando uma onda de raiva e determinação justas. Mas agora que eles tinham ido, não tinha certeza do que fazer comigo mesma. Eu andei pelo resort por um tempo, parando no quarto original que Jake e eu compartilhamos, para pegar o resto das minhas coisas. Ficar naquele quarto parecia estranho, como visitar a cena de um crime depois do fato. Nossos pertences ainda estavam espalhados de nosso desempacotamento apressado quando chegamos. Os calções de banho, de Jake pendurados em uma cadeira, meu chapéu de sol na cômoda, nossa nécessaire compartilhada no banheiro. Pequenas peças de nossa vida em conjunto que agora pareciam artefatos de uma era diferente. Reuni minhas coisas rapidamente, não querendo demorar, mas quando estava prestes a sair, meu olhar foi atraído pela foto emoldurada que eu trouxe. Uma imagem de Jake e eu da nossa lua de mel, ambos rindo em uma praia não muito diferente da que estava neste resort. Parecíamos tão felizes, tão alheios aos desafios que viriam. Hesitei, então coloquei a foto na bolsa também. Passei o resto do dia tentando me divertir. Fui nadar, almocei no restaurante à beira-mar, até me inscrevi em uma aula de yoga ao pôr do sol. Mas minha mente continuava voltando para Jake e nossa conversa. Eu fiz a coisa certa? Estava exagerando? Era o fim do nosso casamento ou apenas um reinício necessário? Ao anoitecer, eu estava mentalmente exausta com o loop interminável de perguntas. Jake ligou por volta das 20 horas, como prometido. Ele parecia cansado também, dizendo que acabara de chegar em casa e estava pedindo comida para o jantar. A casa parece vazia sem você, ele disse, e eu podia ouvir a tristeza em sua voz. Mantivemos a conversa leve.
Ele me contou sobre a viagem. De volta, eu falei sobre a aula de yoga, evitando cuidadosamente o elefante na sala. Antes de desligarmos, porém, ele disse algo que ficou comigo. Eu tenho procurado terapeutas, ele me disse. Encontrei alguns que se especializam em aconselhamento matrimonial. Eu salvei os sites deles para te mostrar quando você voltar. Era uma coisa pequena, mas mostrava a iniciativa. Algo que Jake raramente tinha tomado quando se tratava de nossos problemas de relacionamento antes. Depois que desligamos, sentei na varanda do meu quarto. Decidi ficar no menor. Não estava pronta para voltar ao nosso espaço compartilhado e tentei imaginar como seria nosso futuro. Os próximos dias passaram em um estranho limbo. Fiz todas as atividades que havia reservado para mim. Uma excursão de snorkeling, uma aula de culinária, uma massagem, e percebi que estava gostando delas mais do que esperava. Jake e eu conversamos brevemente todas as noites, nossas conversas gradualmente se tornando menos desconfortáveis, embora ainda cuidadosas. Ele me contou que havia ligado para sua mãe para reforçar os limites de que havíamos discutido, o que resultou nela desligando na cara dele. Seu pai ligou mais tarde para pedir desculpas e sugerir que todos eles tirassem um tempo para esfriar a cabeça. Enquanto isso, passei muito tempo pensando sobre o que eu realmente queria. Eu queria salvar nosso casamento? Sim. Percebi que queria. Não apenas porque ainda amava Jake, mas porque acreditava que ele finalmente estava pronto para mudar. Mas eu também sabia que não poderia voltar ao que era. A antiga Amy, aquela que sorria e aceitava qualquer migalha de respeito que lhe era dada, havia desaparecido para sempre. Na minha última noite no resort, caminhei pela praia depois do jantar, observando a lua refletir na água. Meu voo estava agendado para o início da manhã seguinte, e Jake já havia mandado uma mensagem dizendo que me pegaria no aeroporto. Eu me sentia nervosa sobre vê-lo novamente, sobre voltar à nossa vida juntos com todos esses novos limites e expectativas. Enquanto caminhava, notei um casal mais velho sentado juntos em uma das espreguiçadeiras da praia, de mãos dadas e olhando para as estrelas. Eles pareciam tão pacíficos, tão confortáveis um com o outro, e me peguei me perguntando se Jake e eu algum dia chegaríamos a esse ponto. A mulher me viu olhando e sorriu calorosamente. Uma noite linda, não é? Ela chamou. Eu assenti e estava prestes a continuar andando quando algo me fez parar. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse, me aproximando deles. Vocês dois parecem estar juntos há um tempo. Como vocês conseguem? Como conseguem passar pelos momentos difíceis? A mulher trocou um olhar com seu marido, que riu suavemente. Bem, ela disse, batendo no espaço ao lado dela para eu me sentar, o segredo é saber quando se manter firme e quando deixar as coisas irem. Mas, principalmente, é sobre garantir que vocês dois se lembrem de que estão no mesmo time. O voo. De volta para casa no dia seguinte, me deu muito tempo para pensar sobre o que a mulher havia dito. Jake e eu ainda estávamos no mesmo time? Já estivemos? Ou eu estava jogando pelo time nós, enquanto ele ainda estava firmemente no time sua família? Quando o avião pousou, eu já havia decidido como queria abordar nosso reencontro. Eu avistei Jake imediatamente ao sair da área de segurança do aeroporto. Ele estava parado nervosamente perto da esteira de bagagens, segurando um pequeno buquê de margaridas, minhas favoritas. Ele parecia diferente de alguma forma, mais presente, mais consciente. Quando me viu, uma mistura de emoções cruzou seu rosto. Alívio, felicidade, incerteza. Oi, ele disse simplesmente quando cheguei até ele, me entregando as flores. Bem-vinda, de volta. Eu peguei as margaridas, inalando seu aroma fresco. Obrigada. Elas são lindas. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. Nenhum de nós sabia exatamente como preencher a lacuna que havia se formado. Finalmente, Jake falou novamente. Eu senti sua falta, ele disse em voz baixa. A casa não parece certa sem você. O caminho para casa foi silencioso,
ambos navegando cuidadosamente por esse novo território. Quando chegamos à nossa garagem, senti uma sensação estranha, como se estivesse retornando a um lugar familiar que, de alguma forma, havia sido fundamentalmente alterado na minha ausência. Dentro, tudo parecia igual. Nossos móveis, nossas fotos nas paredes, o relógio, ligeiramente torto na cozinha que sempre pretendíamos consertar, mas nunca fizemos. No entanto, parecia diferente, carregado com o peso de tudo que havia acontecido e tudo que ainda estava não resolvido. Jake levou minha mala para nosso quarto e, em seguida, hesitou na porta. Eu arrumei o quarto de hóspedes, ele disse. Se você preferir ficar lá por enquanto. Ou eu posso ficar, se você quiser nossa cama. O fato de ele ter pensado nisso, de não assumir que tudo voltaria imediatamente ao normal, significava mais para mim do que eu esperava. Eu acho que isso pode ser bom, eu disse cuidadosamente. Só até conseguirmos resolver as coisas. Ele assentiu, entendendo. Eu marquei uma consulta, ele disse enquanto eu desempacotava meus produtos de higiene pessoal, com um daqueles terapeutas que mencionei. Para a próxima terça-feira, se isso funcionar para você. Eu sei que você precisará de tempo para voltar ao trabalho e se acomodar. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, e vi esperança genuína em seus olhos. Terça-feira funciona, eu disse. E pela primeira vez desde aquele jantar horrível, eu senti uma faísca de esperança real também. Já se passaram 6 meses desde aquela viagem agora. 6 meses de sessões semanais de terapia, conversas difíceis e lentamente reconstruindo o que foi quebrado. Não tem sido fácil. Houve retrocessos e discussões, momentos em que me perguntei se estávamos apenas adiando o inevitável. A mãe de Jake se recusou a falar comigo nos primeiros 3 meses. Depois enviou uma carta de desculpas rígida e formal que claramente foi escrita sob sugestão do terapeuta. Suas irmãs fizeram esforços mais genuínos, especialmente Emma, que me ligou em particular para admitir que sempre tinha concordado com o tratamento que sua mãe me dava por hábito, em vez de qualquer aversão real. O pai de Jake, surpreendentemente, se tornou algo como um aliado, muitas vezes interferindo com sua esposa quando os encontros familiares se aproximam. Quanto a Jake e a mim, somos diferentes agora, tanto individualmente quanto como casal. Eu não tenho mais medo de me manifestar quando algo me incomoda, e ele está aprendendo a realmente ouvir quando eu faço isso. Ele se impôs à sua família várias vezes, até saindo do jantar de aniversário da mãe quando ela fez um comentário passivo-agressivo sobre mim. Na semana passada, voltamos para aquele mesmo resort para um longo final de semana, só nós 2 desta vez. Pedimos o mesmo quarto que compartilhamos originalmente durante aquela viagem fatídica, uma escolha deliberada para substituir as más memórias por melhores. Na nossa última noite, caminhamos juntos pela praia, eventualmente nos encontrando perto do local onde eu conversei com aquele casal mais velho. Jake apertou minha mão enquanto olhávamos para a água. "Você está feliz?" Ele perguntou suavemente. Foi uma pergunta carregada, uma que não podia ser respondida simplesmente. Eu estava feliz? Ainda havia dias difíceis, ainda momentos em que velhas feridas ressurgiam, mas também havia um novo respeito entre nós. Uma parceria que parecia mais igual do que nunca. "Estou mais feliz", eu disse honestamente. "E acho que estamos no caminho certo." Ele assentiu, parecendo entender tudo o que eu não estava dizendo. "Sinto muito por ter levado um chamado tão dramático para eu ver o que estava acontecendo", ele disse. "Mas não me arrependo de você finalmente ter parado de suportar isso." Inclinei minha cabeça contra seu ombro, pensando em quão perto estivemos de perder tudo. "Eu também não", disse. "E enquanto estávamos ali assistindo às ondas, percebi que às vezes você precisa estar disposto a arriscar tudo para salvar o que mais importa."